E aí, pessoal, tudo na paz? Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma devocional, onde poderemos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Bem, nós estamos iniciando agora uma série de estudos falando sobre histórias da Torá. Vamos pensar um pouco, principalmente naquilo que a palavra de Deus nos ensina ali no Antigo Testamento, sobre a relação de Deus com o mundo e entendermos, que tudo isso é para nosso crescimento. E eu quero conversar com vocês um pouco, falando esta semana sobre a introdução. Quando eu digo introdução, eu estou querendo falar dos primeiros escritos que estão ali na nossa Bíblia, principalmente em Gênesis, que elas são preparação para que nós possamos entender a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês, principalmente sobre a criação do mundo. Capítulo 1 e 2 de Gênesis. É claro que não iremos ler todo, porque senão esse vídeo ficará muito extenso, ok? Mas eu gostaria que você lesse comigo, principalmente, o versículo 1 desse texto. É um texto muito bem conhecido, né? Não tem como nós não sabermos o que diz, pois diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, é muito importante a gente entender o porquê que esses textos estão descritos na Bíblia, pois muitas vezes nós só compreenderemos o que realmente Deus fez e faz na vida do seu povo, como é a relação de Deus com o povo dele, e nós conheceremos mais a Deus quando conseguimos entender o objetivo desses escritos. Eu não vou estar aqui por conta do vídeo, que não vai ser um vídeo tão longo, então eu não posso entrar em maiores detalhes sobre a história da criação, sobre questões de gênero, literário, nada disso, ok? Mas eu quero pensar algumas coisas que esse texto me traz para refletir com vocês. A primeira coisa que a gente observa aqui, por exemplo, que poucas pessoas sabem, é que existem dois relatos da criação. O capítulo 1, na verdade, ele vai até o capítulo 2, o verso 3, em que ele tem no seu relato de criação, ele traz a história da criação do mundo, mas ele mostra Deus que cria primeiro as coisas, cria primeiro o mundo e por último cria o ser humano. Já no capítulo 2, a partir do verso 4 até o verso 24, nós vemos o segundo relato da criação, onde as coisas se invertem. Isso aí Deus começa criando primeiro o homem e a mulher, para depois criar as coisas que existem. Então assim, isso é importante para que nós possamos também entender que, independente da forma como foi relatada e como foi colocada, a relação de Deus com o homem, ela não muda. Porque, por exemplo, o objetivo ele não vai mudar. Quando nós vemos no primeiro relato, o objetivo fala da imagem e semelhança de Deus, fala do domínio de Deus, que Deus dá para nós, diz: dominará você sobre as aves do céu, os peixes e tudo mais, e fala também sobre a questão da ação de Deus e principalmente sobre o que Deus pede que nós façamos, frutificai e multiplicai. Nós começamos a entender com isso que Deus nos torna também participantes da criação dele. Já no capítulo 2, do versículo 4 em diante, no segundo relato, isso também não muda, pois a Bíblia diz que Deus criou o homem, e nessa criação Deus diz para eles: olha, cultivem e cuidem da terra. E também temos ali a ideia do homem que é criado, e depois a mulher, que é a sua ajudadora, a sua auxiliadora. O que eu quero dizer com isso para todos vocês é o seguinte: muitas vezes essas histórias elas passam despercebidas, mas ela na verdade tem uma conotação muito importante para nós. E eu quero compartilhar e meditar com você um pouco do que esses relatos eles trazem para nós e o que eu quero revelar através dessa palavra. A primeira delas é a seguinte: eu percebo aqui a relação de Deus com o homem, a relação que Deus criou com a humanidade. Se você parar para perceber, independente do primeiro relato ou do segundo, quando Deus cria a humanidade, ele faz com que o homem se torne não apenas sua criatura, mas também participante da sua criação de forma ativa. O que eu quero dizer com isso? Deus me chama, a mim e a você, como servos dele, como seres humanos, a sermos aquele que estaremos cuidando, que estaremos guardando, que faremos diferença no mundo em que vivemos. E essa relação não fomos nós quem buscamos, mas foi uma relação de honra que o próprio Deus, na verdade, teve com cada um de nós e nos deu essa honra. E muitas vezes nós não temos honrado ao Senhor,
Pois quando não cuidamos uns dos outros, quando não cuidamos das coisas que Deus deixou, quando não olhamos para a vida como sendo importante, nós muitas vezes nos afastamos desta honra maior que o Senhor deu a cada um de nós e que Ele não deu nem aos anjos que também foram criados por Ele. Uma outra coisa interessante que a gente percebe é a relação que o Senhor tem de confiança e cumplicidade, pois ao entregar, ao nos dizer que nós devemos dominar, a dizer que nós devemos ser os administradores, os supervisores, os cuidadores do mundo dele, Deus também confia em nós e nos torna cúmplice, ou seja, a confiança que Deus tem em mim e em você é tão grande que ele faz com que nós tenhamos uma relação de cumplicidade. O que é relação de cumplicidade? É fazer parte do mesmo objetivo, é caminhar no mesmo caminho, é fazer, na verdade, aquilo que o outro talvez naquele momento não possa, mas ele deixa com que nós possamos ser participadores. Olha só que coisa interessante. O que esse livro nos ensina, o que esse texto nos mostra. Uma outra coisa que nós devemos nos apegar também nesse texto, que ele fala sobre a questão da imagem e da semelhança. Às vezes, as pessoas confundem bastante. Acham que imagem e semelhança, principalmente falado nesse texto, está demonstrando a ideia de que Deus se parece com nós fisicamente, ou que nós nos parecemos com Deus fisicamente. Meus amados, Deus é um ser incompreendido à nossa mente. O que Deus se manifestou diante dos outros, que as pessoas viram ele talvez com essa forma muito parecida à nossa, ela aconteceu assim para que aquelas pessoas pudessem, dentro das limitações delas, entender Deus. Mas quando a Bíblia fala de imagem e semelhança, o que a Bíblia está nos ensinando, principalmente a mim e a você, são as questões dos atributos de Deus. Existem atributos que são somente do Senhor, que são intransferíveis, como por exemplo, onisciência, onipotência, onipresença, que são os três que nós mais conhecemos. Esses são chamados atributos divinos, intransferíveis, são atributos que somente Deus tem, como a própria eternidade. Mas existem atributos divinos que eles, na verdade, foram colocados a nós também, como por exemplo o amor, a compaixão, a misericórdia, a fidelidade. Tudo isso são atributos que são de Deus, mas que Deus manifestou em nossas vidas e por isso nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Isso é importante para a gente entender o seguinte: na história da humanidade, Deus cria e relata através ali de Gênesis um pouco daquilo que ele quer que nós possamos entender como sendo necessário para a nossa relação e compreensão dele. Então o que vemos aqui? Vemos um Deus soberano que cria todas as coisas, mas que na sua soberaneidade e grandeza, ele olha para nós também como pessoas que podem andar no mesmo caminho em que ele está trilhando, como pessoas que podem se aproximar dele através do serviço, através do cuidado, através da obediência e principalmente que pode se tornar a imagem e semelhança dele, quando os atributos que ele deu para cada um de nós, ou seja, nós como seres humanos, começamos a colocar em prática, então nós estaremos reproduzindo na nossa vida tudo o que ele nos ensina. Então que esta semana eu peço que vocês possam nos acompanhar e esses vídeos, esses textos, essas devocionais que estaremos compartilhando falando da introdução, para que nós possamos mais à frente entender um pouco mais como Deus se relaciona com o povo. Amém? Então peço que você possa meditar e eu quero orar nesse momento pela sua vida e pela minha vida, para que o Espírito do Senhor possa ensinar a palavra dele a mim e a você. Amém? Senhor soberano Deus, clamamos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas. Adoramos, exaltamos e engrandecemos somente a Ti. Buscamos em Ti o ensinamento e o conhecimento. Em o nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que toda a compreensão da Tua palavra ela possa estar sendo presente em nossas vidas por meio do Senhor. Que nós possamos diminuir e que o Senhor possa crescer mais e mais. E que a Tua revelação e a Tua iluminação sejam, ó Deus, os faróis que nos guiam diante das situações e decisões da vida que devemos tomar. Por isso eu louvo e engrandeço a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero agradecer a você, mais uma vez, dizer que você possa compartilhar esses vídeos, Esteja também se inscrevendo em nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou, clica lá no botão de gostei, porque isso ajuda bastante. Não esqueça também,
de ativar as notificações para que toda vez que tiver vídeo novo você possa ser informado. E mais uma vez quero dizer, nosso novo projeto agora com essas devocionais é falar um pouco da introdução bíblica para que nós possamos entender a relação de Deus com o mundo e com o seu povo. Amém? Deus abençoe e muito obrigado.